ESG no setor público? Essa é a pergunta de hoje. Se você não sabe, fica aqui, porque eu vou chamar três feras. Oi, Rafa! Vou chamar três feras para responder essa pergunta, para explicar melhor o que é ESG e por que ESG no setor público. Ela é procuradora do município de Vitória, professora de Direito Ambiental. Bruno, aceitar. Oi, Flavinha! Ei, Boa Sinara, noite! querida. Tudo bom? Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Obrigada por aceitar esse desafio de explicar o ESG no setor público. Oi, Fernanda. Vamos chamar o Bruno. Deixa eu convidar o Bruninho e a Karen para completar o trio maravilhoso do ESG. Cada um representa uma letra. Eu vou fazer diferente. Eu vou começar pela Flávia. Cada um vai se apresentar e a gente já vai tentar responder. Flavinha, você começa. Acho que a Flávia só ficou sem imagem, né? É, ela Estamos com congelou uma também. doideira de internet hoje. Gente, é super. Como é que é? Aquela super Olha só, conexão. tudo bem, tá? Eu tentei melhorar a iluminação aqui, que tem uma luz Luz no no fundo, né? fundo, mas eu apaguei a luz errada. Sinara, você já tinha feito a minha apresentação? Você quer que eu já comece a falar? Quero. Quero que você se apresente e comece a falar, por favor. Bom, então, gente, boa noite. Desculpa, deixa eu tirar essa luz do fundo aqui, não tem problema não. A gente vai andando e vai falando, tá? Eu aviso nada. Quem faz ao vivo é assim. É assim É mesmo. isso aí. Então, olha só. Agora vai melhorar. Então, olha só, gente, meu nome é Flávia Marquezine, eu sou procuradora do município de Vitória há uns 18 anos aproximadamente. Pouquinho tempo. Realmente, eu comecei a trabalhar com compliance, eu leciono, né, direito ambiental também, direito ambiental há uns 15 anos e trabalho com compliance e mais recentemente com consultoria ESG na Rede Brasileira de Cidades Inteligentes Humanas, que agora é Rede CHICS, perdão. Cidades inteligentes, humanas, criativas e sustentáveis, né? Então, essa minha experiência lá na rede, trabalhando um pouquinho, né, com ESG relativa aos municípios, é que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, né, junto com esses colegas maravilhosos que estão aqui. Agora mutou a Sinara, teu som. Karen, e agora você? Te apresenta um pouco. Tá, tá. Bom, boa noite a todo mundo. Eu sou a Karen Machado, eu sou advogada especialista em Direito Ambiental e Compliance. Eu sou também servidora pública do Estado do Rio Grande do Sul, sou analista jurídico na PGE, mas aqui estou falando na qualidade de advogada. Trabalho com compliance ambiental e trabalho com consultoria ambiental há mais de 15 anos. E vou falar um pouquinho sobre essa interface compliance e ESG. E também sou professora de pós-graduação, de especializações, sou vice-presidente do Instituto Piracema. Recentemente nós tivemos um curso de imersão em ESG que foi um sucesso, foi uma maravilha. E estou aqui para conversar, trazer um pouco sobre as nossas experiências e um pouco dessas três letras do momento. Que bom. Obrigada, Flávia. Obrigada, Karen. Bruno, te apresenta um pouquinho. Boa noite mais uma vez, né, para todas. Boa noite. Flávia, Karen, Sinara, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Grandes especialistas, né, advogadas, não só na área ambiental, na área pública, né, enfim, no contexto que a gente quer trazer o ESG. Bom, eu falo também como advogado, mas hoje estou como gerente de integridade aqui na Secretaria de Integridade e Governança de Santa Catarina, para a implementação do programa de integridade e compliance no Poder Executivo. Sou especialista em Direito Ambiental e Urbanístico, atualmente estou cursando mestrado na UFSC, a área de concentração trabalha o SG e trabalha compliance ambiental, né? A área específica é Direito Internacional e Sustentabilidade, e também trabalho com a consultoria SG, o escritório em que eu advogava também fazia atuações no direito ambiental, faço parte de alguns grupos de estudo e tenho certificações em habilitação para métricas SG
e sou entusiasta do tema, além de vegano, há cerca de 5 anos, entusiasta da pauta das mudanças climáticas, emergência climática, mas principalmente também trazer a responsabilidade corporativa hoje, que é tão importante, e também para o setor público, políticas ambientais, ESG, e é o que a gente quer trabalhar aqui a partir de hoje, né? Que, Hoje é o primeiro passo. que maravilha! Hoje a gente combinou de fazer uma apresentação e uma introdução no tema. E já passo para a pergunta que a gente bolou. Por que ESG no setor público? Flávia. Olha, porque o poder público, além de exercer um papel de regulador, ele, de certa forma, é muito também influenciado pelo mercado, uma vez que ele é captador de recursos. Ainda mais no momento de crise econômica que a gente vive, ele precisa captar recursos da iniciativa privada. E também precisa se adequar às normas, tanto no que diz respeito à regulação pública, quanto aos estándares internacionais, no que diz respeito, né, ao comércio internacional, às suas relações, né, exteriores, e também porque é constitucional. Os valores ESG, que agora são colocados, né, a partir do mercado financeiro, mas também nas empresas em geral, são algo que, do ponto de vista do poder público, já são deveres constitucionais ali impostos, né? É claro que nós temos métricas específicas agora, que também são aplicadas à iniciativa privada, mas se a gente destrinchar essas métricas, de certa forma, nós vamos encontrar boa parte dos fundamentos dessas métricas, né, na Constituição, em todo o regime jurídico administrativo ao qual nós, né, enquanto servidores públicos e o poder público em geral, está submetido. Então, eu acho que é mais uma oportunidade que as administrações públicas têm de cumprirem, né, os seus deveres constitucionais no que diz respeito à defesa do meio ambiente, né, aos direitos sociais e, principalmente, aí, para mim, o que há de mais novo, a estruturação de um sistema adequado de governança, que eu acho que é o maior déficit do poder público. Perfeito. E tanto que o Bruno está numa secretaria que tem governança como tema, né? E, Bruno, eu vou passar primeiro a palavra para a Karen, mas depois você vai me falar sobre essa fala da Flavinha, tu vai comentar. Mas eu acho que pode passar para ele e depois eu fico. Então tá. Já pode puxar o gancho, sem problema nenhum. Vai lá, Bruno. Vai. Fique à vontade, viu? A gente está numa roda freestyle, né? Bom, eu separei uns tópicos assim só para trazer um pouco mais de perspectivas e instigar, né, os debates. Por que o SG, né? É o primeiro passo de todos para responder a pergunta no setor público, né? O primeiro passo de todos é destacar essa grande difusão dessa pauta ESG, que para nós, e até acredito que a Karen, a Sinara, a Flávia também já devem ter ouvido falar, que todo o pessoal que tem trabalhado, pesquisado a respeito do tema, praticado também consultoria em ESG, busca trazer o conceito em português, no ASG, né, para a gente tirar um pouco do aspecto estrangeiro, do ESG, trazer para o ambiental, social e governança, né, a pauta ASG, ou ESG, ela movimenta muito o setor privado, a Flávia falou muito bem, o mercado financeiro também está em explosão esse tema, né, já pelo menos 2020 e 2021 é o grande tema. Eu venho dizendo muito em algumas conversas com amigos, colegas de profissão, que essa explosão do tema ela traz um lado bom e um lado ruim, né? Como a grande tendência sempre é aumentar os conceitos, expandi-los a um ponto que talvez haja confusão, né, do que é certo, do que é errado. Então, é bem interessante e pertinente a gente ter esse debate como o de hoje aqui com vocês, e a gente também abrir para outros colegas e outros profissionais, para trazer os conceitos corretos, as abordagens corretas e também instigar a trazer esse debate de uma forma mais profissional e correta, né? Porque a gente vê muito, e hoje diariamente eu tenho aqueles feeds da Google, sabe, de termos, e eu tenho do SG mais de um ano. Você tem que ver a minha caixa de entrada, assim, caixa de entrada do meu e-mail, eu separei o e-mail para isso, assim, as tendências, você põe lá, né, em aspas, e vem os termos. E esse dia vocês não têm noção o que diariamente é brotado de notícia. Então é por isso que eu falo que ele expande os conceitos, mas também dificulta quem não conhece, né? Então é pertinente o nosso evento hoje. O ESG, então, é uma abordagem de reporte dos impactos ambientais, sociais e de governança por organizações privadas, mas também públicas, né? Ele busca reforçar
a sustentabilidade ambiental, econômica e social de um empreendimento, de uma atividade econômica ou de política pública, como a gente quer abordar hoje, né, a favor de um desenvolvimento realmente sustentável. A lógica da pauta ESG é a seguinte, né? Quanto maior o engajamento e aferição dessas dimensões, tanto o mercado, quanto investidores, quanto as próprias empresas e o ambiente regulatório vão ter minimamente algum parâmetro sustentável, né? A gente vai deixar um pouco mais afastada a retórica, o greenwashing, né? Que é tão hoje difundido. Esse é o propósito esperado do ESG, né? Reportar esses impactos. Assim, a gente pode dizer que a pauta ESG é um argumento a mais para cumprir, por exemplo, o ODS, né, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, o próprio Acordo de Paris, nas metas de descarbonização, né, das NDCs, como a Flávia muito bem falou, e eu gosto muito de trazer isso de volta, porque não deixa de ser um viés constitucional, né, a gente trazer o próprio fundamento da República na dignidade da pessoa humana e o dever fundamental de proteção ao meio ambiente, que é um dever de todos, né, tanto da coletividade, agentes privados, agentes públicos, pessoas físicas, jurídicas, está na Constituição, né? Está há mais de 30 anos na Constituição, então as empresas e o setor público devem cumprir a sua função social, função ambiental, de políticas públicas e no setor privado a propriedade. Além disso, portanto, então, nesse primeiro ponto da resposta, o ESG não é nenhuma novidade em si, eu poderia dizer que não é algo novo, mas ele trouxe mais propriedade ao tema da responsabilidade social corporativa, resgatando, eu até falei isso numa outra pauta que você fez, né, Karen, de alguns colegas trazerem e desmistificar, gostei muito do termo, né, desmistificar. Então, desmistificar o ESG é dizer, poxa, o setor privado há muito tempo é omisso nesse sentido, ou tenta ser um ator protagonista e nunca consegue, às vezes por motivos próprios. O ESG resgata essa omissão histórica, né? No momento em que a gente tem uma pandemia, no momento em que a sociedade precisa de solidariedade, de fato trazer a função social da empresa, mas para o setor público, a gente tem um outro ponto para responder essa pergunta. Então, SG, esse movimento de reporte, mas qual setor público a gente está, sobre qual setor público a gente se refere? Então, eu, na minha opinião, né, penso que essa gestão e governança SG, ela aplica em qualquer instituição estatal, qualquer dos três poderes. Você pode pensar isso no legislativo, você pode pensar isso principalmente no executivo, no judiciário, nas funções típicas, né, cada um com as suas especificidades. Mas o recorte mais pertinente, a meu ver, estaria no Poder Executivo, né? Gestão de política pública desempenhada pela administração pública, né? A função de fomento, por exemplo, em financiamento público, com critério SG, né? Esse seria um primeiro motivo da razão pela qual o SG tem que adentrar o setor público, nesse caso a administração. A própria nova lei de licitações, publicada dia 1º de abril, coincidentemente 1º de abril de 2021, no artigo 144, passou a prever que em contratação de obra, fornecimento de serviço, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida uma remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado. E aqui o ponto essencial do artigo, que é baseado em metas, padrões de qualidade e critérios de sustentabilidade ambiental, definidos no edital de licitação e no contrato. É claro que esses critérios, né, o que tudo indica, deverão ser regulamentados por estados, né, Distrito Federal e municípios, né, mas não deixa de ser uma importante novidade para tornar a licitação sustentável e abarcar o ESG, né, nos seus critérios, que, a meu ver, condicionar a remuneração do contrato é você deixar evidente um meio efetivo de condicionar a regulação, essa é a função regulatória da licitação, né, trazer com que os licitantes interessados, públicos ou privados, desempenhem e estruturem essa cultura ESG nas suas atividades, né? Assim como, por exemplo, uma exigência que vários estados já possuem, que a Flávia, a Karen, a Sinara, todos que nos acompanham já devem saber, que é a exigência de compliance, então, né, anticorrupção, os programas de integridade. Essa é outra faceta de regulação da licitação que pode ser explorada para o setor de pauta ESG, né? Então, ela adentra as compras públicas, né, para definir esses critérios de sustentabilidade. Outro ponto de setor público, assim, trazendo para o direito ambiental já em si, né, os grandes licenciamentos ambientais, né, de empreendimentos que exijam aí a RIMA, né, o estudo de impacto. Você tem aquelas polêmicas condicionantes sociais, que inclusive é um momento oportuno para se trazer esse assunto, em razão do PL de licenciamento que está no Senado, né. Esse é um ponto interessante também que pode ser trazido para o SG, porque o SG, é até bom lembrar disso, e fazer um parênteses, não é só ambiental, né? A gente esquece das outras duas letras, eu digo a gente de modo genérico,
O social é importantíssimo num país de desigualdade, um país de uma falta de oportunidade para, por exemplo, para as mulheres em cargos de chefia. Então, o ESG traz toda essa dinâmica. Na governança, você tem a própria corrupção, o próprio compliance anticorrupção, né? Então, todas pautas que já estão bem definidas no setor público, que podem ser evoluídas nesse sentido. Outra perspectiva que eu penso ser de extrema pertinência é a análise de política pública. Aí eu vou trazer um exemplo rápido, até para não cortar o tempo das meninas. Uma ONG, a CLP, o Centro de Liderança Pública, publicou e já publica há bastante tempo um ranking de municípios. E esse ano eles publicaram um ranking de estados com base em critérios de ODS, né, os 17 ODS, e em critérios ESG. E o interessante desse ranking é que São Paulo está em primeiro colocado, Santa Catarina, que é o estado onde eu moro, está em segundo colocado, São Paulo em primeiro e Santa Catarina em segundo. E é interessante, depois todos que nos acompanham podem acessar lá o site da CLP, que é o ranking de estados. Isso é claro, é um limiar de uma ideia, de um mecanismo que pode ser trazido, regulamentado pelos poderes públicos, para tornar isso efetivo e um pouco mais aprimorado. Esse ranking ele elabora uma metodologia, um benchmark mundial, tanto utilizado pelo Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a OCDE. E esse ranking ele traz pilares de sustentabilidade social, ambiental, para avaliar a política pública, né? Gerar subsídios, mostrar quais as áreas estão mais eficientes. Né? O interessante desse ano foi o primeiro feito em ESG. Então, é um sinal claro de que a pauta ESG está entrando no setor público, e eu vejo que na análise de política pública é a parte, né, o escopo mais interessante, a meu ver, porque todas as políticas públicas, se você pensar hoje, tem uma vertente ou E, ou S, ou G, né? E, enfim, você pode trazer, por exemplo, com base nesse relatório, o ranking de emissões de carbono, da evolução do desmatamento, saneamento básico, destinação, coleta de resíduos sólidos. Na dimensão S social, você tem, dentro desse relatório, tá? Tem níveis de educação, o acesso escolar, a qualificação do mercado de trabalho, a desigualdade socioeconômica. A última dimensão, a G, esse relatório traz a solidez fiscal, a infraestrutura, a segurança pública, a eficiência da máquina pública, né? Todos com base de dados, como eu falei, de um benchmark de métodos já usados pela ONU, OCDE. Então, a pauta ESG, ela adentra as políticas públicas, já concluindo aqui a minha resposta, serve de subsídio para o tão falado accountability, que não tem traduzido para a língua portuguesa, mas é uma prestação de contas, né, com uma responsabilidade vinculada a essa prestação. O enforcement social e ambiental de governança na administração pública, né? Outro ponto que eu já participei de alguns outros eventos, que é a tecnologia e inovação, né? O Estado fomentar a tecnologia, porque a gente precisa de muita tecnologia para evoluir na pauta SG. Lembrar também que os grandes nichos sustentáveis começaram com pequenas ideias. Por exemplo, um carro elétrico, há 10 anos atrás, era uma ideia de maluco, né? Carne vegetal, né? A gente pensa assim, nossa, essas ideias vão salvar o mundo, mas surgiram de uma cabeça pensante, de um setor sem fomento, entendeu? Hoje a gente precisa elevar essas pessoas e essas ideias, né? E por fim, então, descrever que não é apenas ambiental, tem todo esse olhar de direitos sociais, direitos humanos, num país que a gente vive crises humanitárias estruturais há muito tempo, então o ESG pode ser o grande argumento, né? Em resumo, esse setor público, especificamente o Estado, tem esse papel crucial, está na Constituição, né, da ordem econômica e social, e essa mão visível estatal do setor público é mais do que necessária hoje para a gente, inclusive, definir esses critérios, né, ESG, e ter isso baseado numa regulação inteligente e pronta para uma emergência climática, como a gente está tendo. Né? Nossa, Bruno, tu deu vários exemplos, a gente vai ter muita coisa para comentar, né? Mas eu vou dar para Karen a palavra para ela fazer os comentários dela. Então, o Bruno já está com um time aqui, ó. A Sandra, minha amiga, obrigada, Sandra, de estar encantada com o Bruno, que está dando um show. Obrigado. Bom, eu fiz algumas anotações também, e aí pretendo ser rapidinha para a gente já rodar a conversa, mas eu fiz algumas anotações do que seriam, para mim, bases norteadoras, mas que talvez também sejam provocações, tá? A primeira delas, aí vocês já falaram, ESG não é novidade. Como a gente tem um público diverso, eu acredito que seja interessante trazer pelo menos algumas linhas. Tem um relatório, quem quiser ir atrás desse tópico, dessa matéria ESG,
tem um relatório que é Who Cares Wins, que foi feito por um grupo de instituições financeiras a pedido do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Então, é um relatório de instituições que participam do Pacto Global lá em 2005 para dizer como que elas poderiam participar e contribuir para a sustentabilidade, né? Para que as atividades delas fossem sustentáveis. E aí, a partir disso que surge essa sigla, mas essa sigla, a gente já sabe que vem lá desde o relatório Brundtland, que traz o conceito de sustentabilidade. Então, esse, para mim, primeira base norteadora. A segunda delas, nós estamos falando aqui em propósito e em ética, né? E também em transparência. Então, eu acredito que isso também deve nortear as ações do setor público, não só, claro, do setor privado, mas também do setor público, quando vai divulgar suas métricas e quando vai estabelecer métricas. Uma outra questão que eu acho que a gente vai ter que debater bastante é justamente as métricas, né? A regulação disso. A outra questão que é falado bastante, e aí quando eu falo há algum tempinho sobre compliance ambiental, eu sempre falo que compliance é a base. E o compliance, ele pode ir além, e justamente ir além uma das possibilidades é ESG. Fazendo uma boa análise de risco, fazendo um bom programa de compliance, que ele tem diversas etapas, não é o nosso propósito aqui, mas eu acredito que ele esteja, e aí não apenas eu, né, mas diversas pessoas que trabalham com isso, a professora Fernanda, a professora Luciana, que falaram lá no nosso curso, falam bastante disso, que um bom programa de compliance ambiental, com todas as suas etapas e com uma boa análise de risco, com uma boa o tone at the top, ele vai trazer justamente a segurança e os parâmetros da materialidade daquele local, daquele setor público, daquela específica entidade ou empresa, para justamente poder adotar critérios de sustentabilidade. Então, acho que, para mim, mais uma base norteadora seria um bom programa de compliance ambiental, um efetivo programa de compliance. Além disso, e eu estou aqui consultando as minhas anotações, tá? E não é apenas mudanças climáticas, nós temos diversos outros fatores. S não é apenas inclusão e diversidade, também temos outros fatores a serem considerados, e G é um grande desafio para o setor público. G é muito mais difundido e muito mais bem trabalhado, né, já amadurecido no setor privado. No setor público, acredito que nós temos bastante desafios nessa linha. Claro, além das outras letras, né? Então, eu acredito que aqui, nesse parêntese de cada letra, não é apenas aquilo que mais é falado sobre, é que nós temos o desafio de verificar a materialidade em cada uma dessas letras, e a materialidade vai depender do local, se é uma prefeitura, se é um governo de estado, se é uma específica entidade, vai depender justamente da materialidade e, claro, dos riscos específicos, né? E aí, por isso, a materialidade que precisa ser tão bem avaliada. E, além disso, o desafio, que aí no setor público, e aí falando sobre o poder executivo, o desafio que é a alternância de poder, que aí eu acredito que isso é desafiador para fim de estabelecer métricas que sejam padronizadas e que elas perpetuem no tempo e essas métricas tenham critérios de avaliação que, né, com a alternância de poder se consiga ter uma segurança na avaliação dessas métricas específicas. E também uma coisa que também se vê no setor privado é um não alinhamento dos diversos setores quando vai se falar também no setor público. A gente vê isso no setor privado, mas acredito que nos dois setores, como eu acabo muitas vezes avaliando empresas na parte da consultoria ambiental, a gente vê muitas vezes que diversas informações que ficam restritas a um setor de gestão ambiental, que poderiam e deveriam ser muito bem utilizadas por um setor de compliance ou outro setor especificamente, elas ficam restritas a um específico setor e elas muitas vezes são cruciais para uma avaliação de risco, ou para uma comunicação, ou para um canal de denúncias, e elas acabam não sendo utilizadas, e essa informação se perde, ou é mal utilizada, ou não é divulgada, e isso acaba respingando em responsabilidade ambiental nas três esferas, né, que daqui nós três atuamos nessa área, mas também acaba se trazendo a não eficiência por justamente essa compartimentização, essa setorização,
e não análise em termos de sistema, né? A gestão pública e a gestão privada não analisada em termos de sistema. E para falar sobre trazer algumas formas da adoção de critérios ESG dentro do setor público, que aí é meu ponto final, antes de falar por que ESG no setor público, aquilo que o Bruno falou de ESG nas licitações, é uma forma muito, acredito, muito visível de aquilatar e também visível de verificar e de trazer a sustentabilidade para dentro das contratações, né, do setor público, mas também essa adoção interna, né, dentro de programas de ESG, dentro de um programa de compliance, que é como eu acredito. E, para finalizar, respondendo, para mim, além de ser a oportunidade, né, porque é uma matéria, é uma forma financeira de analisar o conceito de sustentabilidade, mas eu acredito que a oportunidade agora, nós tivemos esse boom em que se falou que o risco de sustentabilidade é um risco financeiro, e isso respinga não apenas no setor privado, isso respinga no setor público. E a sustentabilidade, então, porque a sustentabilidade era tradicionalmente vista como custo, relegada a relatórios de sustentabilidades apartados, de relatórios financeiros, da performance financeira da empresa, e agora eu acredito que conseguiu-se visualizar a sustentabilidade como uma oportunidade. Então, eu acredito que é uma oportunidade não apenas para o setor privado, mas também para o setor público, de trazer mais transparência e mais efetividade no atendimento de responsabilidades que já estão na Constituição, como a Flávia já falou. Basicamente, era isso que eu queria pontuar, assim, de tópicos. Eu quero ouvir os comentários da Flávia agora, sobre toda essa... Olha, eu achei que esse ia ser um evento introdutório, né, Sinara? E eles já quiseram trazer, assim, todo o conteúdo, né? Já vieram com as Eles métricas, mergulharam fundo, né? A introdução deles já foi lá. já não- né? Então, olha só, eu sei que tem algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui que talvez estejam ouvindo falar pela primeira vez, né, da questão do ESG. Então, eu vou pedir permissão para os colegas que, né, foram aí, já estão a fundo no nosso primeiro, para retroceder um pouquinho e entender o surgimento e também para chamar a atenção para a necessidade de que a gente tenha um olhar crítico sobre o movimento ESG na sua relação com o poder público. Porque tudo que surge de novo chama atenção, aí gera aquela empolgação, né? E muitas vezes as pessoas vão se esquecendo que a gente está tratando, quando a gente fala em SD, eu acho que a principal mudança de paradigma no que diz respeito ao poder público é a necessidade da mudança da sua relação com o privado, né? As suas relações internas e a sua relação com o privado. E o problema das relações público-privadas é algo muito antigo na história. Desde o surgimento do Estado moderno, a gente tem conflitos nas relações público-privadas, né? Mais recentemente, os escândalos de corrupção no nosso país, outros grandes escândalos de corrupção, né, nos Estados Unidos, na Europa, chamaram a atenção para o problema. Então, no caso, o movimento ESG, na verdade, ele tem uma origem no início do surgimento da responsabilidade ambiental das instituições financeiras. Aí você vai lá, pensa nos princípios do Equador. Há muito tempo já se começa a buscar essa responsabilidade, então não é algo tão novo. Se a gente pensar, por exemplo, na história do Brasil, o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, né, enfim, já de muito tempo, não vou mencionar governos aqui, ele já exigia o cumprimento de algumas métricas ambientais, já exigia a apresentação, né, de licenciamento ambiental para a concessão dos financiamentos. Se a gente for pegar, por exemplo, o Banco Central do Brasil e a resolução 4732, que dispõe sobre a responsabilidade ambiental, né, sobre a necessidade de avaliação do risco ambiental para a concessão de financiamentos e operações financeiras, a gente vê que no nosso sistema financeiro nacional, esses princípios do Equador já foram incorporados há bastante tempo, essa resolução de 2014. Então, a gente já tem algumas métricas e exigências assim, isoladas, né? A coisa, eu acho que ela ganhou mais fôlego. A gente tem alguns marcos, né, na história do ESG. Então, como a Karen mencionou, o reconhecimento de que o risco ambiental é um risco econômico
né? Ou seja, a pacificação pela comunidade científica internacional de que o aquecimento global, né, e todos os seus efeitos tem causa antropogênica, e só o ser humano, a mudança dos nossos padrões, né, de consumo e geração energética que são capazes de minimizar, não mais reverter, mas mitigar os impactos negativos desses fenômenos, né, são um marco muito importante, né, nessa história, né, do movimento ESG. A carta do Larry Fink, da BlackRock, que é a maior gestora de ativos, né, do mundo, que, enfim, concentra trilhões de investimentos, tem um PIB superior a de muitos países, e por isso tem uma capacidade de influência sobre as empresas nas quais investe, também sobre os estados-nação, até sobre os grandes líderes mundiais, foi importante, né? Quando o Larry Fink diz, olha, a BlackRock não vai mais investir em empresas que não se adequarem a esse modelo, né, ESG, que não tiverem responsabilidade ambiental, né, que não se preocuparem com diversidade, inclusão, respeito às normas trabalhistas e aos direitos, né, das pessoas, com causar impacto positivo na comunidade do entorno, né, e não tiverem estruturas de governança, incluindo de ética, né, de integridade, ele diz o seguinte, olha, ele manda uma série de mensagens, e uma delas é o seguinte, olha, a preocupação com o ambiental e com os direitos humanos não é mais coisa de ecochatos, biodesagradáveis e né, defensores xiitas dos direitos humanos, né? Como muita gente diz, né? Odeio direitos humanos, né? Enfim, essa pessoa, quem fala que odeia direitos humanos deve ser extraterrestre, né? Porque não deve se sentir humano. Então, assim, ele deixa muito claro que agora o bastão muda de mãos, né? Deixa de ser de titularidade daquelas minorias que já enxergavam o problema, que já se preocupavam, né? Alguns de nós, inclusive, fomos discriminados, xingados na administração pública, com todos esses apelidos carinhosos que eu citei, e outros mais, porque já levantávamos essas pautas. Agora ele diz o seguinte, olha, isso passa para as mãos do capital. É o próprio capitalista que antes era o degradador e que negava essas bandeiras, ele diz o seguinte, olha, se eu não enfrentar esses problemas, eu morro. Né? Aquela parábola que nós, professores de direito ambiental, contamos no primeiro dia de aula, né, do carrapato, né, como se a terra fosse uma grande vaca, um grande boi, né, e os estados-nação fossem carrapatos em busca de crescimento. E aí eles vão crescendo, crescendo, até que a vaca morre, e aí eles não sabem o que fazer com tanto crescimento, né? Morrem também. Agora passou a consciência e a assunção pública, porque muitos já tinham a consciência, mas não assumiam publicamente, porque chegou num ponto irreversível. Ou vai, ou racha, literalmente, né? No sentido de morrer. Então, eu acho que essa é uma questão que envolve a mudança do paradigma em ESG, e eu falo isso para os céticos, porque tem muita gente cética ainda em torno desse movimento. Olha, eu sou muito crítica, eu falo que eu tenho uma natureza otimista, mas a vida me tornou um pouco Ariano Suassuna. Eu passei a ser uma realista esperançosa, né? Mas agora eu fico um pouco mais esperançosa, porque não é mais um grito somente dos pequenos, né? Passa a ser, então, uma postura de quem tem dinheiro, de quem manda, né? De quem tem dinheiro. E aí, né, nesse momento, a gente tem a perspectiva da gente ter alguns possíveis conflitos nessa relação público-privada. Primeiro, quando os governantes permanecem nessa postura negacionista e se negam, né, a cumprir o que já dispõe a Constituição, né, e atender às diretrizes ESG. Então, essa é uma... E aí, com isso, eles fazem com que, né, o Estado, o município, até mesmo a União, perca recursos, perca investimentos, deixe de atrair negócios, né, empresas, prejudica a exportação. Né? A gente pode ver claramente o que essa postura... Às vezes não é nenhuma postura, um mero discurso negacionista como foi capaz de impactar negativamente, né, a balança comercial do país. E quando a gente ouve nos jornais, eles falam, o risco Brasil. Quer dizer, hoje, como risco ambiental, né, os riscos sociais, eles têm um peso muito importante nessa avaliação do risco país, e isso é que faz, que atrai os investidores. Quer dizer, quando alguém vai investir,
Nós, pequenos investidores, vamos aplicar na poupança, no investimento, né, no fundo DI, a gente analisa a questão de que se você é um conservador, você não vai investir, né, num país de alto risco, né? Mesmo que você seja arrojado, você não é suicida quando você vê que um país ali continua adotando aquela mesma postura que todos os analistas dizem que está fadado ao fracasso, né? A menos que você seja masoquista. Então, é isso que a gente precisa entender. É muito importante entender que há uma mudança real de paradigma econômico. Não é à toa que a gente chama... o ESG não é uma... O ESG é um pedacinho dessa nova fase do capitalismo que nós chamamos de capitalismo de stakeholders, né? Que é o capitalismo que se preocupa com todas as partes interessadas. É o capitalismo que busca, também chamado de capitalismo de propósito, né? É aquele que se preocupa em gerar, não só mitigar os impactos negativos das atividades econômicas, mas também em gerar um impacto positivo, deixar um legado. Hoje, os grandes capitalistas não querem mais somente enriquecer. Aí muitos vão falar assim, mas Flávia, você acredita mesmo? Eu acredito, sabe por quê? Porque esses que quiseram só enriquecer, ou infartaram, ou ficaram com depressão, né? Aí tem uma série de outras ciências transdisciplinares que vão ajudar. Então, eles perceberam que não adianta só ter dinheiro, acumular dinheiro, acumular dinheiro. Eu preciso fazer algo de bom, eu preciso influenciar outros jovens, eu preciso dar continuidade ao meu negócio, eu preciso fazer algo que me traga satisfação. Então, o movimento ESG tem tudo a ver com isso, mas tem a ver também com o fato de que o capitalista, né, que objetiva lucro, ele vê um novo mercado consumidor que se forma, principalmente, né, em relação, começou com os millennials, agora a gente está nos zillennials, né, a geração Z que vem por aí. Né, eu até, Sinara, viu, eu escrevi um artigo há uns dias atrás, uns meses atrás já, sobre, na verdade, a inspiração do meu artigo foi a minha filha mais velha, que me acordou num sábado de manhã, falou assim, mãe, não compra mais esse shampoo, porque eles testam em animais. E o nome do artigo é esse, mãe, não compra mais esse shampoo, eles testam em animais, né? Então, é essa cabecinha dessa geração Z que é o mercado consumidor. Então, embora eles estejam preocupados com a sua depressão, com a sua falta de propósito, né, como bom capitalista, o foco é esse. O foco, né, é o mercado consumidor que vem aí, que assim como o Bruno é vegano, né, tem toda uma preocupação com toda a cadeia de produção, tem uma responsabilidade sobre o seu consumo, e é neles que eles estão olhando. E como o poder público, ele regula o mercado, mas ele também é regulado pelo mercado, porque ele compra, ele capta recurso, ele vende, né, ele se relaciona, em média, ele é responsável aí por 14% da fatia do PIB, né, no Brasil, há variações a depender do momento histórico, ele acaba sendo influenciado e influenciando também o mercado. Então, ele precisa entrar nesse contexto. Agora, é importante que a gente saiba o seguinte, métricas estão surgindo, a gente já tem o novo questionário do ISE, da B3 também, da Bolsa de Valores, que já traz ali métricas objetivas. A gente já está caminhando já para a conclusão de uma nova ISO, a gente vai ter um standard internacional, né, com as métricas, com o objetivo de universalizar essas métricas ESG. Porém, a gente não pode esquecer do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. E aí a gente fica a pergunta, o poder público vai se submeter às métricas da ISO e de outros estándares internacionais privados, ou ele vai desenvolver as métricas de direito público, né, aprimorando aquilo que já está na Constituição, como eu falei, né? Porque essa relação do poder público é uma corda, né? Ele pode aprender, ser influenciado, mas ele não pode se deixar regular, sem regular também o mercado, né? Então, esse é um desafio também. Perfeito. A Flávia colocou todo o histórico, né? Puxou lá da onde que surgiu. O Bruno trouxe 1000 exemplos e a Karen disse, é uma oportunidade, não é um gasto, não é perda, é oportunidade. E eu vi assim, na fala de vocês, teve várias palavras que se repetiram, métrica, né? Standard, métrica, padrão. O que é preciso fazer para encontrar, então, essa métrica, esse padrão dentro do setor público? Como medir o setor público? O que vai levar? Essa é a minha pergunta que fica depois de ouvir vocês.
Posso começar, Sinara? Então, a gente já, as empresas hoje, elas têm sido avaliadas, como, né, o Bruno falou, a gente tem os ODS, que são muito importantes, né, eles já trazem ali seus objetivos, as suas metas, e que são um ótimo parâmetro para o poder público, porque os ODS foram concebidos, né, no seio público e privado, então eles são, enfim, eu acho que eles superam, eles como se fosse uma norma supranacional, né, light law, mas de certa forma, supranacional, então acho que eles são uma boa influência, mas eles são avaliados pelo mercado, o atendimento desses objetivos, ele é avaliado pelo mercado, pelo investidor, pelas empresas, né? E a gente já tem uma experiência, né? Em São Paulo, a gente já tem alguns municípios, por exemplo, emitindo relatórios de sustentabilidade. As empresas, vamos pegar as grandes empresas, Vale, Arcelor, enfim, grandes multinacionais. Elas divulgam para o mercado o atendimento a essas métricas ESG, de modo geral, por meio da emissão de relatórios que muitas delas chamam de relatórios de sustentabilidade e que são, tem vários padrões. Hoje a gente não tem uma única métrica, mas a mais utilizada no cenário internacional e também no nacional é a métrica que é oferecida, o padrão de relatório da Global Reporting Initiative, que é o GRI. Então, o relatório de sustentabilidade GRI. A gente já tem no Brasil, se eu não me engano, é o município de São Paulo, o município na Bahia, que já emitiram seus relatórios bem parecidos com o modelo GRI, de atendimento às métricas. Ou seja, esses municípios já têm condições de ser avaliados por possíveis investidores, por empresas que querem se instalar nesses locais a partir dessas métricas. Alguém tem dúvida de que esses municípios vão ser muito mais competitivos na atração de recursos e investimento do que aqueles que não divulgam com transparência, com compliance, com ética os seus relatórios, né? Então, eu acho assim, a gente ainda não tem um padrão, tá, cenário universal, mas a gente tem aqueles que são mais aceitos, né? Tem mais credibilidade. Né? Esse padrão GRI é um exemplo. A partir do momento que a gente tiver uma ISO, eu não tenho dúvida, né, de que a ISO vai ser uma referência também para o poder público. A União pode vir a regulamentar isso, acho que pode ser objeto de regulamentação, mas não precisa esperar. Os municípios, os estados não precisam esperar por isso. Eles já podem, inclusive eles já têm modelos, né? Eles já podem emitir seus relatórios de sustentabilidade e sair na frente aí nessa corrida ESG. Bom, posso continuar? Ou quer ir, Bruno? Não, imagina, fica à vontade. Tá. Não, eu vou me somar, né, a Flávia, para dizer que o GRI é um dos mais amplamente adotados pelas empresas hoje em dia. A ISE, né, os padrões dela, mas assim, tem 2 relatórios que eu queria citar, até para quem quiser ir buscar material. Tem o From the Stockholder to the Stakeholder, que é da Universidade de Oxford, e também tem um da KPMG que faz até o caminho para avaliação da materialidade, para justamente verificar o que é material, para quem está fazendo essa avaliação de risco, a avaliação de risco que vai trazer os fatores de risco especificamente a serem analisados, e aí isso vai ser a fonte para justamente verificar a aderência aos fatores ESG, quais são os fatores ESG aplicáveis, né, e importantes para quem está sendo avaliado. O outro, então, é o Sustainable Insight, The Essentials of Materiality Assessment, da KPMG, que é uma das Big Four de auditoria. Mas eu queria, basicamente são esses, mas há várias iniciativas justamente de uma padronização universal. Tem uma iniciativa do Fórum Mundial, o Fórum Econômico Mundial, que também está fazendo justamente essa tentativa de ter uma padronização. Não acredito que não vai ser universal, mas sim uma iniciativa de ter métricas mais aceitas em termos internacionais, que possa ser analisado em diversos países, por exemplo, temos pelo menos métricas comuns. Mas o que eu vejo, uma coisa que eu queria citar para falar sobre isso, e aí, para mim, justamente, para além dessas métricas específicas, justamente a análise de risco que vai trazer o que é material e o que precisa ser trabalhado dentro do setor público ou dentro da empresa. Então, partindo da análise de risco, aqui vai se ter isso, vai se ter essa fonte para justamente a adoção dos critérios. Mas o que eu queria falar, e que a Flávia falou, que também a Senara apontou, justamente essa efeito em cascata
da adoção de critérios ESG. Esse efeito de cascata que eu quero dizer é justamente os pequenos. Pequenas prefeituras ou pequenas empresas que, em razão de uma política de sustentabilidade, de um programa de compliance ambiental, ela precisa adotar critérios porque ela precisa se adequar ao mercado. Então, quem não ir nesse movimento vai estar fadado a ser excluído dele. Então, eu acredito que, para além de uma regulação que tem uma lei específica exigindo, como nós temos hoje um projeto de lei que pretende regulamentar os programas de compliance ambiental, que é o 5442 de 2019, eu acredito que mais do que isso é o mercado que vai determinar a necessidade de uma adoção de padrões claros em termos de ambientais, sociais e de governança, e que isso vai fazer justamente se manter ou sair do mercado. Não só os consumidores, como a Flávia e o Bruno também falaram, mas também os novos talentos, né? Acho que isso também está sendo bastante falado, né? Não só em termos de consumidores ou de que mercados ela vai acessar, com que parceiros comerciais vai conseguir manter relações, mas também os talentos, né? Os novos talentos, não só conseguir atrair, mas manter talentos. Então, eram essas questões que eu queria trazer para fins de trazer isso, mas acredito que uma boa análise de risco é o que vai ser determinante para verificar se realmente vai estar adotando e informando os seus padrões ESG. Bom, depois de todas essas falas, né, maravilhosas e pertinentes, oportunas, cirúrgicas, eu diria, né, para tudo que a gente precisa e o pessoal que está nos assistindo, que se interessa, são dicas perfeitas e acredito que a Flávia e a Karen foram um ponto essencial, né, que é, inclusive digo que a Flávia levantou um ponto, adiantou um grande debate, que é a certificação pública também, que é bem difícil de tratar hoje a respeito disso, e a gente vê vários estados no país tentando avaliar os programas de integridade, né? Então, creio que o SG vai ser outra onda de discussões, de controvérsias a respeito da certificação. Mas eu penso em trazer agora uma reflexão rápida com vocês a respeito da própria, até a Flávia trouxe ali a questão de soft law, hard law. O SG, ele vem num momento em que a gente cansou já de falar de política e norma ambiental e aí não acontecer nada, né? O Acordo de Paris e agora o sexto relatório do IPCC nos mostra que não tem mais tempo para mudar uma estrutura tão internalizada, né? Eu lembro de uma metáfora de um autor americano de romance, de literatura, que ele morreu em 2009, se não me engano, e ele fez tem uma frase dele, uma metáfora dele que é a seguinte, que tem dois peixes mais novos no oceano e vem um peixe mais velho e pergunta a esses dois, como está a água hoje? E os dois se olham, mas o que é água? Né? A crise ambiental, a emergência climática é justamente essa água em que os peixinhos não fazem ideia do que se trata. E a gente não tem noção do quanto hoje um padrão de produção e consumo baseado em energia, em combustível fóssil e matéria-prima fóssil, a gente não tem noção do que ela faz parte na sociedade. E a gente não tem tempo, muito tempo. Eu li alguns livros a respeito da transição verde agora, do Green New Deal, né, os grandes pactos econômicos, o Estado trazer essa revolução. Acho que o ESG é uma parte disso também, porque traz o setor as instituições financeiras, né? E a gente está vivendo uma década da ambição, né? A década de fazer alguma coisa. Mas não tem mais tanto tempo, né? A gente vê que a temperatura média global já está mais de 1 grau. Os relatórios do IPCC e outros relatórios científicos mostram que na década entre 2040 e 2050 você vai ter horários de morte em certas cidades do mundo que ficam perto dos trópicos, como por exemplo Rio de Janeiro, sabe? Então isso tudo tem uma relação muito importante que a gente precisa concretizar de fato. E aí vem essa história da soft law. O direito ambiental, ele nasce de uma retórica, né? A gente está cansado, o próprio planeta está cansado, as pessoas, as minorias estão cansadas disso, então. E aí eu vejo planos econômicos, é bem interessante a gente trazer essa ideia do financeiro e também de uma responsabilidade ambiental limitada na concretização, não acontece, não é implementado, né? Relatório do PNUMA, das Nações Unidas, de 2019,
mostrou que 98%, se não me engano, dos países hoje tem pelo menos um órgão ambiental, uma lei, mas ainda assim permanece uma lacuna de interpretação, há um vácuo, né, de implementação das leis, das políticas ambientais. Então, a gente tem a faca e o queijo, mas, melhor dizendo, a faca e o tofu na mão, porque eu não sou carnívoro. A gente tem tudo na mão para acontecer. E a experiência que eu tenho é a nova geração. Várias pesquisas mundiais mostram que a geração millennial, né, ela investe diferente, ela pensa de uma forma diferente. Eu diria que é o capitalismo regenerativo, como a Flávia falou. Então a gente tem uma relação diferente. A gente está num planeta que está numa metamorfose e as pessoas também. Você vê o movimento da Greta, outros jovens, enfim, que lutam por essa diferença de consciência, né? A gente percebeu o sujeito e objeto. Eu preciso economizar os recursos hídricos, eu preciso fazer a coleta seletiva no Brasil, que não existe. Falar em compostagem no Brasil é coisa de maluco, mas é a coisa mais importante que os municípios devem fazer hoje e não fazem, né? Enfim, a gente precisa amadurecer essa ideia de que, a partir das pequenas ações nossas, né? Então, como gestores, administradores públicos, advogados, né? Pesquisadores, aqui todos nós temos uma parte disso tudo e juntando o todo, a gente vai conseguir fazer diferença. E é assim que começa. O Al Gore fala muito, né? Do que uma pessoa, um voto, uma força, né? Então, devagar a gente vai conseguir chegar lá. Não há muito tempo, a gente precisa ter tem um autor alemão que fala de o catastrofismo emancipatório. Se eu sei o que vai acontecer, eu já sei o que devo fazer, então não adianta ficar me lamentando. Então a gente tem que se levantar e seguir em frente, e principalmente quem tem esse conhecimento. Tá? É importante a gente estar hoje aqui falando de termos técnicos, mas termos também usuais, né? De coleta seletiva, hoje é mais do que prático hoje, e a nova geração vai encampando isso. Eu fico muito feliz que tem um fio de esperança aí que a gente pode se agarrar e talvez isso se torne uma diferença muito grande. E o ambiente empresarial tá sentindo, tá? Muito, eu vejo isso. Empresas tradicionais, familiares, pensando, opa, meu conselho de administração ele não está diverso. O que eu estou fazendo com a comunidade e tal? O licenciamento está fazendo algum efeito? E eu estou sentindo que essa mudança ela está acontecendo. A gente precisa afastar a retórica, né? Afastar os greenwashing, o social washing e as mercadologias todas, né? E por isso é importante definir as métricas, como você falou, né, Sinara? As métricas, né? Os índices, relatórios, né? Existem milhares no mundo, então a gente precisa trazer os que são consagrados, os verdadeiros, né? A GRI, como a Flávia falou, é a plataforma multi-stakeholder da GRI, é o grande segredo, né? Porque todo ano eles são atualizados com uma plataforma de várias fontes, né? Dos empresários, da margem do setor político, as ONGs, é uma plataforma mundial, é interessantíssimo, e isso deve ser fomentado no Brasil num momento, que eu devo falar, um momento bizarro no país, né? Um momento bastante triste, que dados evidentes do desmatamento são omitidos, vamos dizer assim, né, da maior conferência mundial, para trazer depois o pior índice de desmatamento, né? Então a gente precisa ter a Amazônia de pé, não deitada, né? Os pontos de não retorno estão quase aí, passou de 20%. A gente tem a savanização da Amazônia, que tem todo um papel. E eu faria um último toque, já que tem alguns advogados, juristas. A litigância climática é o grande veículo de concretização de política pública e do ESG. Eu dou um exemplo. A Corte Distrital de Haia condenou a Shell por falta de dever de diligência. Percebam isso. Uma corte, em tese, uma corte constitucional, uma corte internacional, delimita numa sentença mandamental que uma empresa privada deve melhorar seu dever de diligência com base numa evidência científica, né, usando o relatório do IPCC, Então, já existem milhares de casos, mais de uma centena de casos no mundo. Os Estados Unidos tem uma database da Universidade da Colômbia, em Nova York, que é o Sabin Center for Climate Change, algo assim. Em setembro, eu consultei em setembro, já tinham mais de 1.400 casos de litigância climática administrativa e judicial nos Estados Unidos. E o interessante é que isso tudo mexe no setor público, que é a nossa pauta, porque é cutucar quem deveria estar fazendo alguma coisa, e não é ativismo, porque há uma consagração da separação dos poderes. Eu diria que até um processo estrutural público, como tem se debatido também aqui no Brasil, no processo civil, de você passar das partes do processo, entender que aquilo não é um ativismo
por ativismo, aquilo ali é um cumprimento de política pública, se está na Constituição ou se está em acordo internacional, né, internalizado por esses países, não é nada de exagero. Mas é isso, eu estou mais do que contente de estar aqui hoje e estou aberto para perguntas e próximos eventos também. Eu fico muito feliz de ouvir vocês, porque o desafio que vocês aceitaram, para mim, é muito importante. São um conjunto de lives, né? 10 lives que a gente vai estar aqui, não sempre os 3, mas cada vez um que puder vir e trazendo o que vocês estão fazendo, porque eu sei que vocês estão falando muito sobre isso. E o meu convite para as 3 feras aqui, é que a gente faça um fórum permanente aqui. Uma vez por mês se encontre e fale, traga o debate, traga os conceitos e as metodologias que vão fazer o ESG. Já tá, né? Quando tu vê assim, a XP fazendo evento ESG, a Revista Exame fazendo evento ESG, cursos de ESG, ESG, e que o Bruno falou, ESG também para brasileirar um pouco, mas essa responsabilidade social, ambiental e de governança, ela tá na pauta. Então, muito obrigada por vocês aceitarem pautar isso aqui no PGM Ambiental. Eu me sinto honrada de ouvir vocês. Muito, muito obrigada, Flávia, Karen e Bruno. Foi um prazer ouvi-los. E essa live fica gravada no IGTV, vai para o YouTube e nas próximas a gente se encontra no YouTube para a gente poder apresentar, se vocês tiverem material para mostrar, porque vocês falaram tanto aqui que eu vou com o dever para casa, né, de ler e pesquisar todos esses relatórios que vocês mencionaram. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo enorme para cada um. Eu fico só com pena que nós tivemos várias contribuições maravilhosas, Lindas. Então quem quiser também mandar para nós mensagens, então, e agradecer a PGM Ambiental, eu vou agradecer a Sinara pelo convite, meus colegas de live, muito obrigada, de novo aprendo com você sempre, e eu acho que vai ser uma série muito legal. Obrigada mesmo. Obrigado a todos vocês e estamos juntos nessa. Obrigada, Sinara, Karen, Bruno. Olha, parabéns pela iniciativa. Mais uma iniciativa maravilhosa, Sinara. Você tem feito um trabalho assim, incrível, muito inspirador e que tem mudado a cara aí de muitas procuradorias. Para encerrar isso, eu queria dizer uma coisa. Muitos prefeitos de cidades menores ou até de cidades maiores que nesse momento estão aí enfrentando essa crise, né, econômica gerada principalmente pelo Covid e que não conseguem cumprir suas competências básicas, devem estar falando assim, meu Deus, né? Ainda tem mais essa coisa do ESG, devem estar até um pouco irritados. Mais uma. Esse peso. E eu quero dizer para esses e para tantos outros que, calma, você não vai ter que, enfim, gabaritar o relatório, o GRI, não é assim, né? Tem que começar pelo começo. E quando a gente faz análise de risco, a gente vê que muitos já fazem muito. Né? E que a divulgação de relatórios com transparência, muitas vezes só vai mostrar aquilo que já se faz, colocar na vitrine, muita coisa que já se faz, e aquilo que não se faz, comendo pelas beiradas, um de cada vez, né? Aos pouquinhos, o tamanho da pedra. Então, não se desespere não que é algo que pode vir trazer recursos, ganhar dinheiro, né, para os municípios, então pode ser muito bom. Perfeito, Flávia. Ótima colocação final. Arrematou. Fechou com chave de ouro. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Sandra Vespasiano, que comentou tanto. Muito obrigada a todos que comentaram, que acompanharam e que vão acompanhar, que vão seguir assistindo os próximos. Até o mês que vem. Um beijo grande para vocês. Uma ótima semana. Obrigada por ter estado aqui. Beijos, obrigado, viu? Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Sinara. Parabéns de novo. Obrigada, Bruno. Parabéns. Tchau, tchau, Karen, Flávia. Beijo grande Tchau, pra você. Tchau, parabéns.